Como professora evangelista de criança, eu tenho sentido muita revolta no meu coração com relação ao tratamento que elas têm tido. Jesus as ama e quer que todas vá morar no céu. Aliás, Jesus fala que das tais é o reino dos céus. E nós temos visto o descaso que as criancinhas têm passado. E eu escrevi um manifesto, há uns 10 anos atrás, por ocasião de ver uma criança que foi tomada da sua mãe, por ordem dada pelo juiz, e a criancinha acabou depois morrendo. E foi muito triste. E agora a gente continua vendo esses casos acontecer. Então é assim, pais, professores, avós responsáveis por cada criança. Não temos mais tempo a perder. O inimigo de nossas almas, ele não perde tempo. E as nossas crianças estão à mercê das maldades e desprezo. Dentro de seus lares, nas igrejas, abandonadas pelas autoridades, nem mencionadas sequer na boca desses políticos. São desprezadas totalmente. Nós que somos pais, avós, tios, responsáveis, professores, pastores, nós devemos nos envolver com elas. Quem irá, se nós não nos envolver, quem vai fazer isso? Que Deus nos ajude a orarmos e a estarmos com ela, a cuidar desta missão tão nobre, que é de cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Salmo 127, 3 diz: são as crianças, pois teremos de dar conta um dia daquilo que não é nosso, porque elas são de Deus. Temos visto casos tremendos acontecerem em famílias ricas e pobres. Não podemos ser coniventes em ver tanta maldade e deixar para lá. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Mas hoje em dia os pais têm criado as crianças por caminhos que elas querem andar e sem saber como andar. E esquecem de, por vezes, as crianças não sabem como andar, elas esperam que o adulto as ensine. E as ensine com amor e com mansidão, não com violência. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. As crianças precisam aprender que há poder no nome de Jesus e que elas, tendo Jesus em seu coração, podem clamar quando vê o mal vir sobre elas e dizer: alto lá, Satanás, você não me toca, porque eu tenho Jesus Cristo comigo. Eu sou lavada e remida no sangue de Cristo. Isso em qualquer situação, pedofilia, maldade dos próprios pais. As crianças precisam aprender a andar com Deus na escola, na rua, no lar, onde elas forem, pois elas são preciosas e são das tais é o reino dos céus. Nós temos que nos tornar como criança também, sem maldade, pessoas simples, mas ao mesmo tempo com prudência, e lutar com as armas do amor e do bem, e da perseverança, da oração, do jejum, da vigilância, em prol de nossas crianças. Não vamos deixá-las entregues às coisas mais do dia a dia, computadores sem a gente ver o que está mexendo com ele, as programações da televisão com seus filmes impróprios. As nossas crianças precisam de uma renovação de vida espiritual e de mente. E nós precisamos ajudá-las a andar no caminho que é Jesus. Elas precisam aprender que o Senhor as ama e que o Senhor está com elas e que o Senhor as guarda e livra do mal. Que assim seja em nome de Jesus. E que os irmãos possam realmente entender essa mensagem que está cheia de agonia e que pulsa no meu coração. Um coração que ama os pequeninos há mais de 40 anos e que os defende de toda maneira que posso. Eu sei que sozinho eu não posso. Eu preciso que todos se envolvam nessa luta com as crianças, para que elas possam ser zeladas, cuidadas, e que elas possam sentar na nossa mesa, na nossa igreja, louvando a Deus com hinos e adoração. Que na nossa casa
elas sejam as primeiras a serem servidas nas festas, nos casamentos, nos aniversários, que elas não sejam deixadas para lá, mas que elas se sintam importantes quando nós cuidamos dela em primeiro lugar. Sabemos que elas são amadas e aceitas, e possamos usar essas palavras no dia a dia com elas, dizendo que elas são de Deus e que o Pai as ama, e que nós possamos agir assim e vamos ver brilhar o mais lindo rubi dentro de cada criança, mesmo que hoje ela pareça que seja um monte de coisa ruim. Nós vamos cuidar dela e vamos ver com prazer que ela é melhor do que nós podemos imaginar. E as crianças também não são peste, não são droga, não são do acaso. Elas nasceram porque Deus quis que elas nascessem. Então, todas as crianças têm o direito de nascer. Se os pais não quiserem, pode adotar, permitir que alguém as adote, porque sempre tem alguém que quer ter um filhinho ou uma filhinha. Então, as crianças são importantes. Eu me lembro do dia que eu fui pregar numa igreja, e aí uma senhora depois veio me falar. Irmã, a senhora estava falando para mim. Eu chamo meu filho de peste, de praga. E quando um dia o pastor estava pregando sobre as pestes e as pragas, ele disse, mãe, está falando o meu nome, o pastor está falando o meu nome. E eu chorei quando aquela mãe falou isso. Por quê? Porque na cabecinha da criança ela era peste, ela era praga. E criança não é peste, criança não é praga, criança não é obra do acaso, criança nasceu da vontade de Deus, porque delas são o reino dos céus e elas têm valor. Temos que ter cuidado como tratamos as crianças, porque elas podem se tornar um adulto. A maioria dos criminosos, eles tiveram uma infância detonada por conta dos adultos que abusaram de alguma maneira, ou com maldade de palavras, ou com pancadaria mesmo, ou nunca por falta de carinho.